livro de Levítico. Notas: o holocausto é um sacrifício no qual a vítima é queimada completamente e sobe ao céu em forma de fumaça. Trata-se de um gesto de homenagem, gratidão e súplica a Javé. A imolação é um talho que se faz no pescoço da vítima para retirar-lhe todo o sangue. A expressão suave odor para Javé mostra que Deus aceita o sacrifício. O sangue é a vida do animal e, no sacrifício, representa a vida da pessoa que o oferece. A oblação ou oferta queimada é própria de uma cultura agrária, e consiste em oferecer alimentos, e não animais. Uma parte era queimada a memorial, e o resto destinava-se aos sacerdotes. O fermento é proibido, porque corrompe o alimento, ao passo que o sal é obrigatório, porque o conserva e lhe dá sabor. Além disso, é símbolo da amizade. As primícias são os primeiros frutos, porque são os melhores, e oferecem a Deus como sacrifício. O sacrifício de comunhão, também chamado sacrifício pacífico, se caracteriza pelo fato de a gordura e o sangue, relacionados ao mistério da vida, serem reservados a Javé, Senhor absoluto da vida. O resto é consumido pelos sacerdotes, pelos ofertantes e suas famílias. O sacrifício terminava com a refeição, sinal da amizade de Deus com o homem. O texto leva em conta os pecados feitos sem consciência, mas que, apesar de tudo, deixam impuro o homem. Para se obter o perdão, é necessário um sacrifício, que varia conforme o culpado. O sumo sacerdote e a comunidade são considerados sagrados. Nesse caso, se faz um ritual especial. Já o chefe e a pessoa do povo pertencem ao domínio profano, e o ritual é mais comum. O centro do sacrifício pelo pecado é o sangue, que é a sede da vida e tem força para perdoar o pecado. Tais sacrifícios foram abolidos na nova aliança. A partir dela, só o sacrifício e o sangue de Jesus é que podem perdoar pecados. Quando o pecado causa dano às coisas de Deus ou do próximo, não basta confessar e fazer o sacrifício ritual, é preciso reparar o dano causado. Só a restituição confere eficácia ao rito. Estes capítulos apresentam uma classificação dos sacrifícios e dão normas para as cerimônias com que são realizados. Sacrifício é um ato pelo qual o homem oferece a Deus algo que ele estima muito, tornando-o sagrado. Tal generosidade atinge o máximo significado quando alguém sacrifica a si próprio, em vista de outra pessoa ou de uma causa que poderá beneficiar a outros. Depois de ter descrito os vários tipos de sacrifício, são apresentadas aqui as normas a serem observadas pelos sacerdotes durante o ritual. Essas normas estabelecem também quais as partes da vítima que os sacerdotes tinham direito de conservar para si. O ritual aqui apresentado salienta o caráter sagrado do sacerdote. Este rito reflete a mentalidade de que existem dois tipos de pessoas e coisas, as sagradas, que pertencem a Deus, e as profanas, que não pertencem a Ele. Umas puras, outras impuras. Umas santas, outras que contêm pecado, isso é, não serve para o culto. Os profetas e o Novo Testamento proclamarão que o pecado não é mancha ou defeito externo, mas culpa que sai de dentro do homem. Os sacerdotes e reis eram consagrados com a unção de óleo. Tornavam-se assim ungidos de Deus, em hebraico, Messias. Em grego,
Cristo, mediadores entre Deus e o povo. A carta aos Hebreus mostra que todo sacerdócio antigo foi superado. Doravante, Jesus é o único sacerdote mediador entre Deus e os homens. O texto é um conjunto de elementos reunidos artificialmente. O episódio de Nadab e Abiú salienta o perigo de profanar o sagrado, e serve de introdução para algumas instruções. Pureza e impureza, aqui, não significam algo de físico ou moral. Impuro é o que pode estar carregado de forças perigosas ou desencadeá-las. Muitos animais são proibidos para alimentação porque sua carne é considerada repelente ou anti-higiênica. Entretanto, no Levítico, a observância dessas leis tem objetivo religioso, que é participar do sagrado, ou seja, entrar na esfera da santidade de Deus. O texto deixa entrever a ideia de que a mulher que dá à luz perde algo de sua vitalidade, que é recuperada através de ritos que a unem a Deus, fonte da vida. Maria, mãe de Jesus, se submete a esta lei, levando a oferta dos pobres. Estas prescrições visam a proteger a comunidade do contágio de doenças, principalmente da lepra, que é a mais temida. Observe-se, no entanto, que a tendência é chamar de lepra muitas doenças de pele, que realmente nada têm a ver com a lepra. Ao homem declarado leproso impunha-se um comportamento especial para que fosse reconhecido e vivesse fora da comunidade. Jesus, no seu projeto de libertação, vai até o leproso, o cura e o reintegra na vida social. As roupas e objetos poderiam tornar-se transmissores da doença. Note-se, porém, que aqui se chama de lepra qualquer mofo ou decomposição orgânica. Todo ritual para a purificação do leproso visava reintroduzir o doente curado na comunidade, da qual fora excluído por causa da doença. O ritual ainda continuava no tempo de Jesus. A ação de Jesus é bem diferente da ação dos sacerdotes, pois Jesus liberta a pessoa da doença, enquanto os sacerdotes só declaram se a pessoa está doente ou está curada. A legislação sobre a vida sexual e as doenças venéreas é aqui influenciada por uma concepção misteriosa da sexualidade, e procura impedir que a vida sexual seja perturbada por forças ocultas. A lei sobre a pureza está unida à lei de santidade, como aspectos negativo e positivo da mesma exigência divina. Estas regras se baseiam em proibições religiosas muito antigas. É puro aquilo que pode aproximar-se de Deus, e é impuro aquilo que é impróprio para o culto divino ou dele é excluído. Essa concepção foi completamente abolida pelo Novo Testamento. O grande ritual de expiação visa livrar Israel de todas as falhas conscientes e inconscientes, e restabelecer as relações da aliança de todo o povo com Javé. A carta aos Hebreus menciona essa liturgia, para mostrar que Jesus realizou definitivamente a expiação dos pecados. Ele carregou o pecado do mundo e o expiou com seu próprio sangue. O sangue não deve servir de alimento, porque ele é vida. Esta pertence unicamente a Deus. Esta lei sobre o sangue tem sentido educativo, porque mostra o caráter sagrado da vida. Jesus terminará sua missão derramando o próprio sangue, isso é, dando a própria vida. No Egito e Canaã, os reis se serviam de relações incestuosas, para manter e consolidar o poder político. Israel é chamado a ter uma identidade social nova,
que preserva a unidade do grupo humano e, ao mesmo tempo, respeita a individualidade de cada pessoa. Nas proibições deste capítulo podemos notar a presença do sexto mandamento do Decálogo: não cometa adultério. O versículo 21 proíbe o sacrifício humano como forma de culto. Deus é fonte e Senhor da vida, e não aceita culto nenhum que produza morte. Javé, o Deus que fez aliança com o povo, exige, nessa união, que o povo seja santo, assim como ele próprio é santo. Tal santidade se caracteriza pela prática da justiça libertadora, para produzir um relacionamento comunitário que concretize o projeto de Deus. A norma fundamental é o amor ao próximo, incluindo o imigrante. As outras normas repetem e comentam os princípios básicos da nova sociedade, já expostos no Decálogo: não ter outros deuses, não manipular Deus, honrar pai e mãe, guardar o descanso semanal, não roubar, não levantar falso testemunho. Note-se, ainda, a insistência em defender o pobre e o fraco. Podemos notar que este capítulo é um verdadeiro tratado de espiritualidade, que ensina o povo a trilhar o caminho da santidade. Moloque era uma divindade antiga, a qual se sacrificavam crianças. Javé, porém, é o Deus da vida, e pune com a morte aqueles que adoram o Deus da morte. Certos sistemas sociais modernos são verdadeiros moloques, que devoram a vida do povo. Israel é um povo em aliança com Javé. Por isso, não pode viver segundo os projetos de outros povos. Pelo contrário, deve manter essa originalidade e dedicar-se inteiramente ao projeto de sociedade desejado por Javé. As instruções sobre a vida e o comportamento dos sacerdotes se baseiam numa concepção da transcendência e distância de Deus em relação ao mundo. Por isso, o sacerdote é considerado algo inseparado do mundo e purificado pela sua maior proximidade com Deus. No decorrer do tempo, essa maneira de pensar gerou privilégios para os sacerdotes, que acabaram se tornando uma casta opressora, fazendo que o povo dependesse deles para se aproximar de Deus. Jesus inverte essa concepção, mostrando que Deus é que vem ao encontro dos que dele precisam. Os sacerdotes se alimentavam com parte das ofertas levadas pelo povo ao santuário. Essa alimentação era proibida para os sacerdotes em estado de impureza e também para as pessoas estranhas ao serviço do culto. Os versículos 17 a 33 prescrevem a oferta de animais sem defeito. Caso contrário, haveria o risco de o povo oferecer animais doentes e defeituosos. Todas as festas de Israel tiveram origem no meio agrícola ou pastoril, mas acabaram sendo absorvidas pela tradição do Êxodo e incorporadas à celebração da aliança. Sobre a festa da Páscoa e dos pães sem fermento. Sobre a festa das semanas, também chamada Pentecostes, e a festa das tendas. A oferta do primeiro feixe é um ato de reconhecimento, pelo dom que Deus realiza através da natureza. E a festa da lua nova reflete costumes agrícolas. A vida no campo era regulada pelas fases da lua. O rito da lâmpada lembra a presença permanente de Javé no santuário. O rito dos pães lembra que o povo de Israel, 12 tribos, está continuamente diante de Javé. Amaldiçoar Javé, a fonte e o Senhor da vida, é amaldiçoar a vida mesma e, por isso, é pedir para si a morte.
a cada 7 anos a terra deve descansar, sem nenhum cultivo. Esta lei abre duas grandes perspectivas: o respeito para o ciclo da natureza, aspecto ecológico, e respeito para Deus, reconhecendo como único proprietário da terra. Ele a dá igualmente para todos, para que todos possam usufruir dela, aspecto social. Portanto, esta lei supõe a devolução da terra a Deus, para que ela seja redistribuída entre todos. O ano de júbilo se abre com o toque da trombeta, chamada em hebraico Jobel. Dei o nome jubileu. Esta lei enfraquece bastante a legislação antiga do ano sabático, que previa a prática da libertação do escravo e a devolução das propriedades a cada 7 anos. Essa nova legislação, provavelmente, prevê a recuperação das propriedades para os judeus que voltam do exílio na Babilônia. Como o povo se sustentava durante o ano de descanso da terra? De um lado, confiando na providência de Deus, que atende às necessidades do homem. De outro, agindo com previdência, isso é, produzindo mais no 6º ano e reservando parte desta colheita para a sustentação até a próxima. A terra pertence unicamente a Javé, que a dá como herança para todo o povo, todos têm direito de usufruir desse dom. Se alguém, por circunstâncias diversas, for obrigado a vender sua propriedade, terá direito de resgatá-la. Essa lei impede a formação de latifúndios. Consequentemente, evita o surgimento de desigualdades sociais. Os versículos 29 a 31 são verdadeiro manifesto contra a especulação imobiliária. Todos têm direito à casa própria e são protegidos por uma legislação que impede a ação arbitrária de despejos e extorsões. O levita tem direito permanente ao resgate, porque a casa própria é sua única propriedade. Esta lei exige a solidariedade com quem está em apuros financeiros, e proíbe aproveitar-se da miséria do outro, que se dispõe a aceitar qualquer trato para aliviar momentaneamente a própria situação. O versículo 38 traz o princípio: quem foi libertado por Deus não pode ser escravizado ou explorado por ninguém. Esta lei faz uma diferença entre Israel e as outras nações. Só Israel é considerado como povo de Deus. Essa visão será modificada pelo Novo Testamento. Através de Jesus, todos poderão fazer parte do povo de Deus, não se justificando mais nenhuma escravidão. Estes capítulos provêm de uma coletânea de leis feitas imediatamente antes do exílio, e refletem provavelmente os usos do Templo de Jerusalém. São capítulos chamados Lei de Santidade, porque no centro está a santidade de Javé, a qual exige a santidade do povo. Sejam santos, porque eu, Javé, o Deus de vocês, sou santo. O texto considera a santidade de modo principalmente ritual. O Novo Testamento retomará essa exigência, transportando-a para o campo da vida prática. A lei de santidade termina com previsão de bênçãos e maldições. O povo que for fiel a Deus e ao seu projeto terá a bênção, isso é, a prosperidade e a vida. Se for infiel, terá a maldição, ou seja, a ruína e a morte. Deus quer a vida, mas os homens é que escolhem o próprio destino. O projeto de Deus é vida para todos. Quando o homem reconhece esse projeto, pode oferecer seus próprios bens com promessa ou voto, e assim participar do mesmo projeto.
de uma promessa ou voto não tem esse sentido, é mau e deve ser substituído. O anátema era um sacrifício no qual eram oferecidos totalmente a Deus os bens conquistados do inimigo numa guerra. Esses bens pertenciam exclusivamente a Deus, e não podiam ser resgatados. Tal prática visava evitar que o povo assimilasse religiões e costumes estrangeiros. O presente texto entende o anátema como oferta exclusiva a Javé, e só podia ser usada pelos sacerdotes.